Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou abordar o conteúdo de eletrostática, força elétrica e campo elétrico. E para essa aula de hoje eu trago alguns objetivos. Tá? Então, o primeiro deles, um modelo estrutural de um átomo. Né? Então, tudo que existe é composto por átomos. Nós temos que entender o modelo de um átomo. Conceituação sobre elétrons, prótons e nêutrons. Princípios fundamentais da eletrostática. Conceitos sobre campo elétrico e sua formulação, além da formulação matemática para força elétrica e, obviamente, aí um exemplo de cálculo também sobre como determinar um módulo da força elétrica e um módulo do campo elétrico. Legal, então falando da estrutura atômica, como é sabido, os corpos são constituídos de átomos e estes possuem partículas subatômicas. No núcleo do átomo estão os nêutrons de carga elétrica nula e os prótons de carga elétrica positiva. Na eletrosfera, localiza-se os elétrons de carga elétrica negativa, que é o que vai interessar para a gente, tá? Os elétrons. Portanto, a explicação para esses fenômenos de eletrização, né, é a transferência de elétrons entre os corpos atritados, porque é a parte mais externa, né? Fica aqui na eletrosfera. A eletrosfera é a parte mais externa que tem do átomo. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de medida de carga elétrica é o Coulomb, C maiúsculo, em homenagem ao físico francês Charles Augustin de Coulomb. Então nós temos um modelo, né, de um átomo, temos o núcleo, aqui está o núcleo. No núcleo existem nêutrons e prótons. Ambos ficam dentro do núcleo, ficam no núcleo. E a parte mais externa, denominada aqui de eletrosfera, ficam os elétrons. Eles ficam girando aqui, tá, em torno deste átomo. Então, num processo aqui de eletrização, o que vai se mover, né, o que vai ter aí uma atividade nesse processo são os elétrons, eles que geram a eletrização de corpos. Muito bem. Agora eu vou conceituar as partículas, né, uma a uma. Temos aí que os elétrons eles foram identificados pelo físico britânico, o Thomson, né, em 1897. E a descoberta dos prótons se deu em 1911 pelo cientista inglês Ernest Rutherford. Embora a massa do próton seja de 1,6 vezes 10 a menos 27 kg, isso daqui é muito pouco mesmo. Embora ela seja maior que a do elétron, o elétron é menor ainda, né? O elétron é 9,10 menos 31 kg. É absurdo. Enfim, não dá pra gente ver a olho nu, né? Lógico que vai ser minúsculo, mas o elétron ainda assim é bem menor que o próton, né? Embora exista essa diferença, né, na massa, ambos têm a mesma carga elétrica. E isso que é interessante. Não interessa essa distância aqui de 10 mil vezes, né, na massa. O que interessa para nós é que eles possuem a mesma carga elétrica. Assim, todo átomo que possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons é considerado neutro. Tá? Por que neutro? Porque o neutro não tem carga, ele é neutro.
O próton, se ele tem a mesma carga do elétron e existe a mesma quantidade, então o corpo ele está neutralizado, porque o próton é positivo e o elétron é negativo. Finalmente, os nêutrons, que não possuem carga elétrica, conforme eu já disse, eles foram descobertos em 1932 pelo físico britânico James Chadwick. Essas partículas são importantes para manter a estabilidade dos núcleos atômicos. Então, para que o núcleo não fique instável, eu preciso que existam nêutrons, tá certo? E o próton, assim como o elétron, eles têm uma relação de cargas elétricas, além dessa diferença de massa. Agora chegamos no princípio da eletrostática. O que é dito, né, nesses princípios? Inicialmente, nós temos ali os corpos, eles são eletrizados quando sofrem perda ou ganho de elétrons. Né? Porque os elétrons eles estão na camada mais externa dos átomos, então eles que entram em movimento. Os que perderam elétron adquirem carga positiva, né? Uma vez que o número de prótons se torna maior, e os que ganham elétrons ficam com carga negativa. Por quê? Elétrons são negativos, então se tem mais elétrons, o corpo está mais negativo do que positivo. A eletrostática, então, se fundamenta basicamente em dois princípios. Princípio da atração e da repulsão, né, onde eu tenho cargas de natureza elétrica oposta, ou seja, sinais opostos, e elas se atraem. Tá? Sinais opostos se atraem. Enquanto as cargas de mesma natureza elétrica, mesmo sinal, se repelem. Temos o princípio da conservação das cargas elétricas, né? Que diz o seguinte: se em um sistema elétrico não trocar cargas elétricas com o meio exterior, a soma algébrica das cargas positivas e negativas desse meio elétrico é sempre constante. Tá? Não muda. É importante ressaltar que não se associam, isso é importantíssimo, os termos positivo e negativo aos polos magnéticos dos ímãs, uma vez que as cargas elétricas positivas e negativas se manifestam separadamente, do mesmo modo que não existe um ímã sem dois polos magnéticos. Tá? Então não tem como eu falar o polo positivo, né? Não, polo norte, né? Polo negativo, não, polo sul, certo? É assim, não tem essa relação, não há essa associação direta, né, entre positivo e negativo e polo norte e polo sul. Conceituação de campo elétrico, isso daqui é importante. Para compreendermos o que é campo elétrico, vamos imaginar a seguinte situação. Uma carga Q1 está fixa em uma determinada posição e sucessivamente tentamos aproximar em diferentes pontos uma carga Q2. Nessas tentativas, observamos que há uma força atuando em Q2 que é exercida por Q1. Tá? Podemos admitir, então, que uma carga elétrica pontiforme altera a região que a envolve, fazendo com que, ao aproximarmos outra carga elétrica em um ponto dessa região, colocada a uma certa distância da primeira carga, se manifesta uma força de natureza elétrica. Para representar o que está escrito, temos essa imagem. Então, carga Q1 está paradinha. Pontiforme é um ponto, tá? Um ponto minúsculo em relação à distância. Então, nós temos aqui um ponto muito pequeno, que representa Q1, e outro aqui que é Q2. Tá? Q1, ela gera um campo elétrico ao redor. Tá? Por quê? Porque ela tem aqui uma carga positiva. Então,
ela gera uma região de campo positiva, tá? Então, linhas saem. E temos aqui Q2. Só que, puxa, positivo para Q2, positivo para Q1. Sinais iguais. Então, temos uma repulsão. Se temos repulsão, existe uma força elétrica que manda essa carga para fora, né? Não de encontro a Q1, mas sim tenta distanciar, né? Se distanciar de Q1. E com isso nós temos uma intensidade de campo elétrico gerado por Q1 em relação a Q2. Tá? Ou seja, nessa região do espaço, quando tentamos aproximar Q2, o campo elétrico de Q1 gera uma força de repulsão por conta do sinal das cargas elétricas envolvidas. Trazer agora a definição matemática para força elétrica, já que vimos que surge uma força, temos que definir matematicamente também como que funciona isso, né? Com base na figura ao lado, esta imagem aqui, pode-se notar que entre duas cargas pontiformes existe uma força de atração e de repulsão eletrostática que depende dos sinais da carga. Então, conforme eu disse, lá era Q1 e Q2. Então, Q1, né, tende a vir para a esquerda quando Q2 se aproxima, né, e existe uma força que atua em Q2 para a direita, tentando afastar porque são cargas iguais, positivo e positivo. Negativo e negativo da mesma forma, mas quando são cargas diferentes, os opostos se atraem, né? Então, positivo com negativo, temos uma força de atração. Charles Coulomb, utilizando um dispositivo chamado balança de torção, realizou experimentos que comprovaram que essa força é inversamente proporcional à distância d. Tá? Então, temos essa distância aqui e a força elétrica atuante ela é inversamente proporcional a essa distância. E diretamente proporcional ao produto do valor de suas cargas. Além disso, constatou que o meio em que os experimentos são realizados influencia o valor do resultado. Tá? Essas observações ficaram conhecidas como Lei de Coulomb, cuja expressão é a seguinte: força elétrica igual K0, Q1, Q2 dividido por Dzinho ao quadrado. O que é esse monte de letra, professor? Vamos lá. Q1 é o valor da carga 1, dado em coulombs. Q2, obviamente, o valor da carga 2, também dado em coulomb. D seria a distância das cargas. Tá? Aqui está maiúsculo, mas é minúsculo, tá, turma? Foi corrigido aqui automaticamente pelo PowerPoint. E o K0, que é a constante eletrostática do vácuo, equivale a 9 vezes 10 elevada a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso daqui seria a grandeza desse número, né? Então, quando nós temos na física, na elétrica, mecânica, qualquer área, né? Principalmente tecnologia, quando falamos um número, eu não posso falar 10, né? Eu falo 10, mas 10 o quê? Né? Eu tive uma nota 10, eu medi uma tensão de 10 volts, eu medi uma corrente de 10 volts, eu comprei, sei lá, ia fazer uma churrascada, comprei 10 quilos de carne, né? Hoje em dia tá difícil, né? Comprei 10 quilos de carne. Se eu falo 10, pode ser qualquer coisa, né? Então, se eu chego aqui, eu tenho que definir. Não, esse daqui é um número que representa a constante eletrostática do vácuo. Então, eu tenho que falar, é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Opa, é a grandeza da constante eletrostática. Perfeito? Agora, a carga elétrica. Coulomb. Né? Então, tenho 2 Coulomb. Né? 2 coulombs de carga elétrica. Perfeito. Né? Se eu falo 2, 2 o quê? 2 newtons de força, né? Força dada em newton. Se eu não falo a grandeza física, eu não consigo identificar o que é aquele número. Por isso, dá necessidade de se colocar as grandezas. Muito bem. Força elétrica aqui que faltou, né? Dada em newton. Né? Newton que teve aí grande contribuição aí para mecânica, né? Na área da física. Muito bem, agora campo elétrico.
Se fixarmos a carga Q1 em uma determinada posição e deslocarmos Q2 ao redor dela, manifesta-se novamente uma força elétrica. Qualquer que seja a distância do ponto em relação a Q1, ou seja, ao redor de uma carga elétrica ocorrem interações elétricas com a força F. Tá? Coloquei aqui a imagem para ilustrar. Uma carga positiva, o campo elétrico está saindo, tá certo? Então eu tenho linhas aqui radiando para fora. E aqui, carga negativa, as linhas de campo estão entrando na carga. Tá? Então, se eu tenho positivo e negativo, as linhas de campo da carga positiva estão saindo, da negativa está entrando, então sai de uma e entra na outra. Tá? Então, nós temos a interação aqui do campo elétrico. Essa região do espaço ao redor da carga, ela é denominada de campo elétrico, né? Que é dado pela expressão força elétrica dividido por carga de prova, que a gente chama, né? Então, a carga que está gerando o campo elétrico. Onde E maiúsculo é campo elétrico, grandeza Newton por Coulomb, pode ser também volt por metro, tá? São similares, são grandezas que se pode encontrar aí nas bibliografias. Q1 é a carga de prova dada em Coulomb e Fe é a força elétrica em newtons. Agora eu trago aqui exemplo de cálculo. Uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulomb. Esse Uzinho aqui representa micro, que é 10 a menos 6, tá? E 4 microcoulomb, né? 4 vezes 10 a menos 6 também. Separados por uma distância de 0,2 metros. Pede-se força de atração entre elas, força elétrica, né? E o campo elétrico da carga de 2 microcoulomb, né? Da primeira carga. Então, força elétrica, aplicando aqui a formulinha, substituindo todos os parâmetros, aqui a constante eletrostática é 9/10 a nona, 0,02 e 0,04 dividido por, aqui é 0,2 ao quadrado, tá, turma? Fazendo essa conta, chegamos em 1,8 Newton. Beleza? Então, essa é a força elétrica. Agora, campo elétrico. Eu tenho força dividido por carga. A força eu já calculei, 1,8. A carga, 2 micro. Então, 2/10 a menos 6. Faço a divisão e chego em 900.000 Newton Coulomb. Só que se é 1000, eu posso converter para múltiplo. Tá? Então, o 1000 para nós é quilo. É que nem quando eu vou no mercado e peço 2 kg de carne. Né? São 2.000 gramas. Eu uso o quilo, né, para representar que está multiplicando 2 por 1000. Né? Então, se eu falo 2 kg, eu não tenho que falar 2.000 gramas. Então, aqui se eu falo 900 kNc, eu não preciso falar 900.000 Newton-Coulomb. Tá? São apenas formas distintas de representar o mesmo número. Tá? A gente chama disso daqui de múltiplo e o micro chamamos de submúltiplo. Provavelmente vocês vão estudar isso daí em circuitos elétricos 1. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Lembrando sempre que eu fico disponível na plataforma Teams para tirar maiores dúvidas com relação à aula. Certo? Grato a todos, bons estudos, até a próxima.